E aí, vocês estão bom? Como é que vocês estão? Fala comigo. Galera, eu tava aqui pensando, né? Os anos 90, ali, o final dos anos 90, o começo dos anos 2000, marcou muita gente, né? De fato, marcou muito a geração aí da galera 30 a mais, vamos dizer assim. E uma coisa que marcou pra mim muito, muito mesmo assim, foi os tokusatsu da antiga Manchete. Lá a gente tinha os Changemans, tinha o Comando Inspector, tinha Black Kamen Rider e também os Power Rangers, claro, foi um sucesso da porra naquela época. E isso marcou muito pra mim, isso veio pra mim antes dos videogames, né? Eu, garoto pobre de periferia, o Super Nintendo ali, que fez muito sucesso nos anos 90, foi chegar pra mim tipo no começo dos anos 2000, né? E nem foi meus pais que comprou, eu fui apresentado como a maioria da galera aí, um colega que é boy ou não é tão boy assim, né? Que de repente tem um tio, tem alguém ali que patrocina, né? Faz a boa. E foi assim, mano. Foi assim que eu conheci essa parada assim de videogame. Conheci o Super Nintendo. E eu lembro, cara, que eu tinha um amigo e a gente brincava muito ali de boneco. A gente ganhava os Power Rangers e tal, ganhava os. Eu tinha o Comando Inspector, alguns bonecos, tinha um vermelhinho lá, não me lembro o nome. Mas, pô, era massa, era legal pra caramba. E aí ele ganhou um Super Nintendo. Um tio dele lá, boy, que tinha dinheiro lá, que era bem empregado na época. E a gente começou a jogar, e então aí foi só alegria. Ali foi Super Mario, ali foi Donkey Kong, Superstar Soccer, foram muitos jogos legais. Até que chegou o Mega Man X, que eu, sinceramente, assim, não sou aquele fã de Mega Man X, não sou aquele cara, nossa, fissurado, igual o meu amigo é. Mas ele, de certa forma, marcou pra mim, porque quando eu olho pra ele, ele traz pra mim tudo aquilo que eu vivi ali naquela época. Ele faz parte do quebra-cabeça nostálgico do Super Nintendo pra mim. E mesmo que na época muito de nós ali não entendia o que estava acontecendo no jogo, na história, por causa do inglês, né? A gente só ia matando, desafio, e que desafio, porque pra mim ali que nasceu o conceito dos Souls, né? Porque é um joguinho difícil. Isso não impediu que eles nos marcassem, né? Não impediu que a gente ficasse, né, pra sempre, até hoje, lembrando de Mega Man. E muitos de nós jogando, igual eu falei, eu não sou fã, mas é indiscutível que tem uma fanbase altíssima, Mega Man X. E mesmo com a barreira do inglês, né, que fazia assim que muita coisa passasse despercebida, a gente jogava pelo desafio, igual eu disse, né, pela trilha, pelas batalhas intensas e tipo, que trilha, né, porque o conceito de música que eu gosto muito também nasceu ali ouvindo as trilhas de Mega Man, né. Ah, mas por trás de tudo isso, né, o que eu queria falar? Existe uma história sobre identidade ali também, né, que quando você é moleque, você não tem muita escolha, né? Você só vai. O pai manda, você faz. Você tem que ir pra escola, você tem que acordar cedo, você tem que fazer, e você só sabe o que você tem que fazer, porque eles são mais velhos, então eles viveram mais, então eles sabem mais que você. E aí você vai, porque você ainda não sabe quem você é. E dá medo. E muitas das vezes você faz escolhas. E cara, isso é muito parecido com o Mega Man, tá ligado? Porque ele acorda ali e ele só vai, tá ligado? Ele só vai e ali ele começa a tentar criar identidade, uma identidade que ele não tem, igual nós quando era criança. E é disso que eu quero falar, tá ligado? O X, ele é um protagonista. Ele não é apenas um robô que luta. Ele sente dúvida, medo, ele carrega o peso de decisão que o mundo criou pra ele. E ele também teme, tá ligado? Ele tem medo. Muito parecido com o que a gente vive hoje, né? O que a gente vê hoje. Porque mesmo depois de adultos, mesmo com a identidade formada, ou quase formada, porque a gente pode ser um ser mutável também, né? Acho que mudar de opinião quando você vê algo melhor é o certo a se fazer, né? A gente não deve ser ignorante a isso. Mas quando a gente olha a jornada do X através das ideias do Freud, que é um autor que eu gosto muito, esse jogo, a gente percebe assim, que esse jogo nunca abandonou a gente. E a gente percebe, cara, que até hoje tem algo de Mega Man na gente. Galera, quando a gente pensa em Mega Man X, normalmente lembra de ação, das fases difíceis, de toda aquela trilha sonora, daquele jogo frenético, marcante. Talvez
seja o nosso primeiro contato ali com a cultura futurística na época dos games ali, pelo menos foi a minha, né? Junto com um pouco do Tokusatsu também, que tem muito ali sobre a pauta de futuro, né? Armaduras, extraterrestres, alienígenas e tal. Mas esse jogo também, ele conta com uma história bem mais profunda do que parece, assim, essa primeira vista que a gente vê sobre coisas futurísticas. E, tipo assim, segundo Freud, a nossa mente, ela funciona como um conflito constante entre forças, tá ligado? Então, tipo assim, tem o ID, na visão de Freud, que o ID é como, tipo assim, os nossos impulsos e agressividade, tá ligado? Aí ele também tem o superego, que é a nossa moral, as regras e a culpa. E o ego, que é aquilo que tenta equilibrar tudo isso pra gente conseguir viver em sociedade, né? Então, assim, o ego é um tempero. Se você não tiver, meu irmão, você vira um bosta. Mas se você tiver demais, tipo assim, você fica uma pessoa insuportável. E é exatamente aí que o X entra. Ele é praticamente o ego, em forma de personagem. X, ele não gosta de lutar. Ele não sente prazer em destruir ninguém. E ele vive ali se questionando. Toda hora você vê ali, ele paradinho ali, ele olha. Ah, tá, eu destruí isso aqui. Tá, beleza, e aí? Ele sofre, sabe? Mas ele segue em frente. Já o Sigma, ele representa o lado oposto. Ele é o ID, solto e sem freio. Quase um psicopata. Quer poder, ele quer dominação, ele não sente culpa. Nada que acontece, que tentam fazer, vai parar ele dessa busca desenfreada, entendeu? O vírus Maverick, ele pode ser interpretado como quando o controle some e os impulsos mais violentos tomam conta, sabe? Tipo, quando você tá ali, pá, no trânsito, irritado, e aí, mano, você toma uma fechada, alguém barbeira ali, você, sabe, você sai de si por alguns minutos ali. Então, assim, eu vejo que o vírus Maverick ele pode ser isso, sabe? Nessa visão. E, cara, se você ficar tomado por isso, uma hora vai dar ruim, sabe? Uma hora você vai se render pra isso. Já o Dr. Light, ele funciona como o superego do X, né? Mesmo que ele não tá vivo ali, ele aparece como uma voz que orienta, cobra, lembra o peso das escolhas. As cápsulas lá no jogo, elas não servem só pra deixar o X mais forte. Ah, derrotei um boss, peguei o poder dele, agora eu tô mais forte. Pá, que legal, da hora. Só que também, nessa visão, elas reforçam a responsabilidade que ele carrega. O Zero, ele entra como uma pulsão da morte. E, tipo assim, eu sempre gostei do Zero, sabe? Eu sempre, tipo, achei ele... Sempre fui meio do contra, tá ligado? Tipo, em Naruto eu achava da hora o Sasuke, em Dragon Ball eu achava da hora o Vegeta. Sabe? Eu sempre fui meio assim, sabe? Por esse lado. Me julguem, por favor. Já, então o que que acontece ali? O Zero, ele entra nessa pulsão da morte. O que o Freud chama de Thanatos, tá ligado? Chamava de Thanatos ali. Ele gosta da luta. Se sente confortável no caos. Ele não é o vilão, mas ele vive bem num ambiente que o X claramente odeia. E o mais interessante é o final do jogo. Depois de derrotar o Sigma, o X não comemora. Ele fica lá, parado, olhando o horizonte, vendo tudo acabar. Parece que ele tá quase, tipo assim, se perguntando: será que tudo isso valeu a pena? E aí eu falo pra vocês. Às vezes a gente tá lá no trampo, às vezes a gente, né, dá uma descansada, às vezes a gente tá no trânsito e aí a gente se rende pra esse pensamento. Será que tudo até aqui valeu a pena? Para Freud, isso faz todo sentido, sabe? Porque consciência traz angústia, tá ligado? Quanto mais você entende, quanto mais você tem noção do que está acontecendo, do tempo que não volta mais, da grana que você gastou naquilo que de repente não valia a pena e era uma grana que te salvaria hoje, isso te traz angústia. E escolher sempre tem um preço. Meu irmão, sempre vai ter um preço. Pessoas pobres sofrem porque são pobres e pessoas ricas sofrem porque são ricas, tá ligado? O pobre, ele convive com isolado, às vezes ninguém quer trocar ideia com ele, ninguém chama ele pra fazer nada porque ele é um duro, ele é um capado de dinheiro. Mas o rico às vezes não entende, olha e fala: pô, será que alguém aqui gosta de mim pelo que eu sou ou pela grana que eu tenho, pelo poder que eu exerço sobre eles? Então, veja bem, a consciência ela traz angústia em qualquer âmbito. Entender a situação vai te trazer angústia em qualquer âmbito. Então, tipo, a sacada de Freud aí é espetacular. Então, escolher sempre tem um preço, cara. Você que jogou na infância esse game provavelmente não teve essa visão por causas óbvias, né? Você era uma criança. Mas agora, quando eu rejoguei esses dias pelo emulador, consegui zerar, tipo, nos F12, né? Eu não vou mentir, porque, pô, até hoje, parece que agora que ficou velho, a gente é mais difícil ainda jogar esse tipo de jogos, né? Mas eu que joguei, depois de adulto agora, eu tive essa visão, sabe? Eu consegui tirar essa lição da história. Porque eu já venho de um tempo me questionando sobre isso. Eu cheguei nessa conclusão. Mega Man X
não é só sobre vencer a guerra. É sobre carregar o peso de lutar por escolha própria. E isso talvez seja o que torna o X tão humano e tão querido para nós. É isso. Se você concorda, se você discorda, comenta aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like e se inscreve aí. Talvez tenha mais vídeos aí dando uma filosofada. Sempre me baseando aí nos joguinhos que eu tenho jogado. Que eu acho que não só jogo, filme, tudo que a gente consome de arte, a gente tem que tirar uma lição, né? Tirar alguma lição, algo que possa fazer a gente evoluir como, não como espécie, mas como um ser pensante, né? É isso, guys. Valeu, falou.